Prepare-se para um mergulho profundo. Na mente de ninguém menos que Albert Einstein. Uau. Todo mundo pensa que sabe tudo sobre ele. A teoria da relatividade, o cabelo, a foto com a língua para É uma fora. imagem icônica, né? Mas e a história por trás do gênio? Pois é. O que a gente vai fazer nesse dive é tentar entender como a vida pessoal de Einstein moldou as ideias revolucionárias dele. E a gente tem acesso à biografia escrita pelo Walter Isaacson, que está recheada de cartas, documentos, relatos. A gente vai mergulhar de cabeça na vida dele. Fantástico. A maioria das pessoas conhece a imagem do Einstein, mas poucos conhecem o rebelde, o apaixonado, o músico que existia por trás dessa fachada genial. E a gente quer saber, será que a genialidade dele foi moldada por esses outros aspectos da vida? Essa é a grande pergunta. Ou será que estava furado já ser um gênio, independente das circunstâncias? Vamos começar lá na infância. O que a gente pode observar nesse pequeno Einstein? Bom, imagine um garoto crescendo na Alemanha no final do século XIX. Um sistema educacional rígido, autoritário. Einstein odiava isso, se sentia sufocado. A memorização, a obediência cega, ele detestava. Isso a gente vê se repetir em várias áreas da vida dele, né? Total. Então a gente já pode ver uma conexão, uma linha tênue entre o Einstein rebelde e o cientista que questionava os dogmas da física. Com certeza, sem dúvida. E essa rebeldia dele ainda foi alimentada pelo antissemitismo que ele sofreu na escola. Ser o diferente, o estranho, teve um impacto profundo na personalidade dele. E como isso se refletiu nas ações dele? Aos 16 anos, influenciado por um professor, Joe Swintler, um pacifista que inspirou Einstein a ser um cidadão do mundo, ele assim, aqui, renuncia à cidadania alemã. Nossa, Imagina a ousadia. que loucura. No mesmo ano, ele decide se declarar sem religião. Pensa, desafiando totalmente as expectativas da sociedade da época. É muita rebeldia para um adolescente só. Mas o que me intriga é como essa busca por uma identidade além das fronteiras, se manifestou na física. É interessante isso porque Einstein sempre buscou uma compreensão universal da natureza, livre de preconceitos, livre de dogmas, tanto na vida quanto na ciência. E essa busca o impulsionou a questionar as verdades estabelecidas e a procurar leis que regem o universo como um todo. E a gente sabe que Einstein gostava de desafiar convenções. O relacionamento dele com Mileva Merrick também causou um alvoroço, né? Nossa, com certeza. Imagina a cena. Einstein, jovem, apaixonado, se envolve com a única mulher na turma de física dele na Politécnica de Zurique. Caramba. Mileva era brilhante, mas enfrentou uma baita oposição da família do Einstein. Mas por quê? Só porque ela era mulher? Não só isso, ela era mais velha, era sérvia e, para piorar, não se encaixava nos padrões da época. Mas o Einstein, como sempre, né, desafiou as normas sociais e defendeu o amor dele. Parece que a rebeldia era uma constante na vida dele. Era... Mas a vida a dois não foi fácil, né? Não foi. Eles enfrentaram dificuldades financeiras, o nascimento de uma filha ilegítima, a laser, cuja história, aliás, permanece um mistério até hoje. E a crescente dedicação de Einstein à física, que consumia cada vez mais o tempo e a energia dele. Nossa, que fase. É incrível como a vida pessoal do Einstein é cheia de mistérios, de dramas. Parece até um romance. Parece, né? Mas me fala, como era o Einstein fora dos livros, das fórmulas? Ainda uma paixão que talvez você não espere, a música. A música. Para ele, a música não era um mero hobby. Era uma forma de se conectar com a beleza, com a harmonia do universo. Que legal. Que tipo de música ele gostava? Música clássica. Mozart viu? Bach, principalmente. Clássico. Ele tocava violino desde criança e essa paixão acompanhou a vida toda. Inclusive, ele formou um grupo com os amigos, a Academia Olímpia, para tocar música e discutir filosofia e ciência. Olha só que coisa. Einstein tocando violino com os amigos, debatendo física entre um movimento e outro. Imagina a cena. Mas me diz, essa paixão pela música influenciava de alguma forma o trabalho dele como físico? Sem dúvida. A busca por harmonia, por beleza na música, se refletiu na busca por leis universais na física. Para ele, a matemática era uma forma de expressar essa beleza, essa ordem intrínseca do universo. Então a gente pode traçar um paralelo entre a harmonia musical e a harmonia cósmica que o Einstein buscava na física. Que fascinante. Exatamente. E falando em física, você acredita que o Einstein trabalhava num escritório de patentes? Escritório de patentes. Quando ele publicou os trabalhos mais revolucionários dele, incluindo a teoria da relatividade especial. Sério. Mas como ele conciliava a rotina burocrática com a intensidade das pesquisas? É que a história fica interessante. Enquanto ele analisava patentes de invenções, a mente dele vagava livremente por conceitos abstratos de espaço, tempo,
luz. Nossa. Alguns estudiosos acreditam que esse trabalho rotineiro, paradoxalmente, pode ter liberado a mente dele para grandes saltos criativos. Então, enquanto ele avaliava diagramas de máquinas de costura, o Einstein estava, na verdade, tecendo as bases da física moderna. É isso aí. E é nesse contexto que ele escreve a famosa carta para o amigo dele, Conrad Habit, em 1905. Ele anuncia 4 artigos revolucionários, incluindo a explicação do movimento browniano, a teoria da relatividade especial. Uma carta que ficou conhecida como a tempestade de ideias. Caramba, Einstein estava num momento de explosão criativa. De um reconhecimento. Como foi a trajetória dele em busca do prêmio Nobel? Prepare-se para mais surpresas, porque a história do Nobel de Einstein é cheia de reviravoltas. Apesar de ser um gênio, as ideias dele eram tão inovadoras que a comunidade científica demorou para aceitar. Imagina. E qual foi a descoberta que finalmente rendeu o Nobel para ele? A teoria da relatividade. Surpreendentemente, não. Não. Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921 pela explicação do efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. O que é isso? Imagina a luz como um fluxo de partículas minúsculas, os fótons. O efeito fotoelétrico ocorre quando esses fótons atingem o material, liberando elétrons. O Einstein mostrou que a energia desses elétrons liberados depende da frequência da luz e não da intensidade. Então a intensidade da luz não importava. Só a frequência. Isso. Mas isso era completamente diferente do que os físicos pensavam na época, né? Totalmente. Essa descoberta foi revolucionária porque demonstrou a natureza dual da luz. Ela se comporta tanto como onda quanto como partícula. Nossa, que incrível. E a teoria da relatividade, por que não foi premiada? Na época, ela era considerada muito controversa e o comitê do Nobel preferiu não arriscar. Mas no final das contas, o Nobel de 1921 foi a coroação de uma trajetória brilhante, marcada pela ousadia, pela persistência e, claro, pela genialidade de um dos maiores cientistas de todos os tempos. É verdade. Mas a história do Einstein não termina aqui, né? Não termina. Prepare-se para a próxima parte do nosso Deep Dive, onde a gente vai mergulhar nos anos de glória do Einstein, nas lutas dele por uma teoria unificada, no ativismo social que o tornou um ícone global. Que legal! E aí, de volta ao nosso mergulho profundo na mente do Einstein. Na primeira parte, a gente viu como a rebeldia, as paixões, os desafios da vida pessoal, ufa, tudo isso pode ter contribuído para a genialidade dele. Agora, prepare-se para entender como ele revolucionou a nossa compreensão do universo com a teoria da relatividade geral. Eu lembro que na primeira parte você mencionou que a teoria da relatividade especial, publicada em 1905, era só o começo. O que faltava para o Einstein? O Einstein sabia que a teoria da relatividade especial era, digamos, especial por um motivo. Ela só funcionava para objetos se movendo em velocidade constante. E a gravidade, como encaixar essa força que afeta tudo no universo? Essa era a grande questão que atormentava ele. Então ele passou uma década buscando uma teoria mais completa, que explicasse a gravidade e que funcionasse para qualquer tipo de movimento acelerado ou não. Exatamente. E essa busca o levou a uma das ideias mais brilhantes, mais audaciosas da história da ciência. A gravidade não é uma força, como Newton pensava. É uma curvatura no tecido do espaço-tempo. Imagina só, pensa num colchão e você coloca uma bola de boliche em cima. A bola deforma a superfície, né? Sim, cria uma curvatura. Isso. Agora imagina que você coloca uma bolinha de gude nesse colchão deformado. O que acontece? A bolinha vai rolar em direção à bola de boliche como se estivesse sendo atraída por ela. Exatamente. E é mais ou menos assim que a gravidade funciona, de acordo com a teoria da relatividade geral. Objetos com muita massa, como o Sol, deformam o espaço-tempo ao redor deles. Nossa. Imagina essa deformação como uma distorção numa grade. Como se o tecido do universo fosse esticado, curvado. Então a Terra não está sendo puxada pelo Sol. Não. Mas está seguindo a curvatura do espaço-tempo criada pela massa do Sol. É como se estivesse deslizando num escorregador cósmico. Boa analogia. E essa curvatura afeta não só os objetos, mas a luz também. O Einstein previu que a luz de estrelas distantes seria desviada ao passar perto do Sol por causa da curvatura no espaço-tempo. E essa previsão foi confirmada em 1919 durante um eclipse solar. O que consolidou a teoria da relatividade geral como uma das maiores revoluções científicas de todos os tempos. De explodir a cabeça pensar que a gravidade, essa força que nos mantém presos ao chão, era na verdade uma distorção do tecido do universo. Mas, e o Einstein? Ele parou por aí. De jeito nenhum. O Einstein era movido por uma busca incansável pela ordem, pela harmonia do universo. Ele sonhava em encontrar uma teoria de tudo, que unificasse todas as forças da natureza, a gravidade, o eletromagnetismo, as forças nucleares forte e fraca, tudo num único arcabouço teórico. Nossa, seria como encontrar a fórmula mágica que explicasse o funcionamento de tudo no universo, dos átomos às galáxias. Exatamente. E essa busca consumiu décadas da vida dele. Mas, infelizmente, ele não conseguiu realizar esse sonho.
A física quântica, que descreve o mundo subatômico, apresentava um desafio que ele não conseguiu superar. Ele se recusava a aceitar o caráter probabilístico, incerto da mecânica quântica. Tem até aquela frase famosa, né? Deus não joga dados com o universo. Essa é clássica. Mas então, mesmo Einstein, com toda a genialidade, se deparou com limites, com mistérios que não conseguiu decifrar. Isso é, de certa forma, reconfortante, né? Mostra que a ciência está em constante evolução, que sempre há novas perguntas a serem respondidas. Com certeza. A genialidade do Einstein reside também na capacidade de reconhecer a vastidão do desconhecido e a necessidade de continuar buscando respostas. E essa busca impulsionou ele não só na física, mas em outras áreas da vida dele, como no ativismo social e político. Verdade. Einstein não se limitou ao mundo acadêmico. Ele usou a fama, a influência dele para defender a paz, a justiça social, os direitos civis. Como você explica esse engajamento em causas que, à primeira vista, parecem tão distantes da física? Para Einstein, a busca pela verdade e pela justiça não se limitava à ciência. Ele acreditava que a razão e a compaixão deviam guiar as ações humanas, tanto na esfera individual quanto na coletiva. Ele se posicionou contra o nacionalismo exacerbado, o militarismo, o racismo, defendia um mundo mais justo, mais pacífico. Então, para ele, a ciência e o humanismo estavam intrinsecamente ligados. Totalmente. Ele via a ciência como um instrumento para o progresso humano, mas reconhecia também os perigos da tecnologia em mãos erradas. Alertou para os riscos da corrida armamentista, da proliferação de armas nucleares, defendia o diálogo, a cooperação internacional como caminhos para evitar a autodestruição da humanidade. É inspirador ver como Einstein usou inteligência e a influência dele para lutar por um mundo melhor. Mas falando em influência, como ele lidava com a fama, afinal ele virou um ícone pop, né? A imagem dele estampada em camisetas, pôsteres. A relação do Einstein com a fama era complexa. Ele reconhecia a importância de usar a visibilidade dele para defender causas importantes. Mas, ao mesmo tempo, se sentia incomodado com o assédio da imprensa, com a perda de privacidade. Imagina que deve ser difícil conciliar paixão pela ciência com a vida de celebridade. Com certeza. Mas ele nunca se deixou levar pela vaidade. Manteve a simplicidade, o senso de humor, a paixão pela descoberta. E essa paixão o impulsionou a continuar explorando os mistérios do universo até o fim da vida. E na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai explorar os últimos anos de Einstein, os pensamentos dele sobre religião, filosofia e, claro, o mistério do cérebro dele. Fique ligado. Estamos de volta para a última parte do nosso mergulho na mente de Albert Einstein. Já exploramos a vida dele, as paixões, as teorias revolucionárias, até a luta por um mundo melhor. Mas ainda tem alguns mistérios para a gente desvendar, né? É verdade. O Einstein era um universo em si mesmo, cheio de nuances e paradoxos. E para a gente finalizar essa jornada, vamos explorar um lado dele que talvez você não conheça. As reflexões sobre religião, filosofia e, claro, a intrigante história do cérebro dele. Por falar em história intrigante, vamos começar pela mais famosa. O que aconteceu com o cérebro de Einstein depois da morte dele? É verdade que foi roubado. Roubado talvez seja uma palavra forte, mas a história é digna de filme de suspense. Em 1955, depois da morte do Einstein, o patologista Thomas Harvey removeu o cérebro dele durante a autópsia, sem autorização da família. Sério? Mas qual era a intenção dele? Ele alegou que queria estudar o cérebro do Einstein para tentar desvendar os segredos da genialidade. Acreditava que a estrutura física do cérebro podia revelar alguma coisa sobre o funcionamento daquela mente brilhante. E o que ele fez com o cérebro? Ele dividiu em partes, fotografou, mediu, enviou amostras para diversos pesquisadores ao redor do mundo, e o restante do cérebro ficou sob a guarda dele por décadas, uma verdadeira saga. E aí? Descobriram algum segredo, alguma pista sobre a genialidade do Einstein? Alguns estudos apontaram para características peculiares, como um número maior de células da glia em determinadas áreas, o que poderia estar relacionado à capacidade de processamento de informações. Mas nada conclusivo. A genialidade do Einstein, ao que tudo indica, não estava localizada numa estrutura física específica do cérebro dele, mas sim na forma como ele usava a mente, a criatividade, a intuição, a paixão pela descoberta. Faz sentido. Afinal, genialidade é muito mais do que um conjunto de características físicas, né? É uma combinação única de talento, curiosidade, persistência e, quem sabe, um toque de mistério. Isso aí. E por falar em mistério, vamos explorar outra faceta intrigante do Einstein. As visões dele sobre religião e filosofia. Muita gente se pergunta, será que o Einstein acreditava em Deus? Pois é, afinal ele era um cientista, um homem da razão, mas ao mesmo tempo se maravilhava com a ordem e a beleza do universo. O Einstein tinha uma relação complexa com a religião. Ele se definia como um agnóstico religioso. Ou seja, ele reconhecia a vastidão do mistério da existência, mas não acreditava no Deus pessoal que intervém nos assuntos humanos. Então ele via Deus mais como uma metáfora para as leis da natureza. É uma boa interpretação. Ele se maravilhava com a ordem, a harmonia do cosmos e via a ciência como uma forma de desvendar os segredos dessa obra divina.
Mas ele criticava a religião dogmática, o fanatismo. Para ele, a verdadeira religiosidade estava na humildade diante do universo e na busca pela verdade através da razão. Interessante. Então, para ele, a ciência e a espiritualidade não eram ideias excludentes. De jeito nenhum. Para ele, a busca pelo conhecimento, seja através da ciência ou da filosofia, era uma forma de se conectar com algo maior que nós mesmos. E essa busca o impulsionou a questionar não só as leis da física, mas também os valores da sociedade, o significado da própria existência humana. É inspirador ver como Einstein, além de um gênio da ciência, era um pensador profundo, um humanista que se preocupava com o destino da humanidade. Mas depois de mergulharmos tão fundo na vida e na obra dele, fica a pergunta: qual o legado do Einstein para nós hoje? Eu acho que o maior legado do Einstein é a capacidade de nos inspirar a questionar, a duvidar, a não aceitar as coisas como certas. Ele nos mostrou que o universo é muito mais fascinante e misterioso do que a gente imaginava, e que a ciência é uma ferramenta poderosa para desvendar os segredos. E mais do que isso, ele nos mostrou que a ciência não é uma atividade fria, distante, mas uma aventura humana, movida pela curiosidade, pela beleza, pelo desejo de compreender o mundo ao nosso redor. Exatamente. E essa paixão pelo conhecimento, essa busca incansável pela verdade, é o que a gente deve levar com a gente, não importa qual seja a nossa área de atuação. O Einstein nos ensinou que o mais importante é nunca perder a curiosidade, a capacidade de se maravilhar com o mundo e a coragem de desafiar os limites do nosso conhecimento. Que bela mensagem para a gente encerrar nosso mergulho. Espero que você que nos acompanhou nessa jornada tenha se inspirado com a história do Einstein. Um gênio que, além de revolucionar a ciência, nos ensinou a pensar diferente, a sonhar grande, a buscar um mundo melhor. E que continue explorando, questionando, se maravilhando com os mistérios do universo, assim como Einstein fez durante toda a vida dele. Até a próxima aventura.